O álbum Seu Espião, lançado em 1984 pela banda Kid Abelha e os Abóboras Selvagens, representa um dos momentos mais emblemáticos da explosão do rock brasileiro nos anos 80. Em um cenário musical que começava a se afastar das raízes mais densas da MPB tradicional e abraçava uma estética jovem, urbana e influenciada pelo pop internacional, esse disco surge como um retrato fiel de uma geração que buscava identidade, liberdade e uma nova forma de expressão. Logo de início, é importante entender o contexto em que Seu Espião foi lançado. O Brasil vivia o fim da ditadura militar, um período de transição política e cultural que influenciava diretamente a produção artística. Havia uma sede por novidade, por ruptura com o passado e por uma linguagem mais próxima do cotidiano da juventude. Nesse ambiente, bandas como Kid Abelha, Paralamas do Sucesso, Blitz e Barão Vermelho ajudaram a moldar o que hoje é conhecido como a primeira grande fase do rock nacional. Seu Espião não foi apenas um álbum de estreia, mas um verdadeiro cartão de visitas que apresentava ao público uma sonoridade leve, sofisticada e ao mesmo tempo acessível. A mistura de pop rock com elementos da New Wave dava ao disco um frescor que rapidamente conquistou espaço nas rádios. A produção, embora simples se comparada aos padrões atuais, era extremamente eficiente para a proposta da banda, valorizando melodias marcantes e letras diretas. Um dos pontos mais interessantes do álbum está na sua identidade estética. Diferente de outras bandas da época que apostavam em uma atitude mais agressiva ou contestadora, o Kid Abelha trouxe uma abordagem mais suave, focada em temas como amor, desencontros e situações cotidianas. Isso não significa falta de profundidade, mas sim uma escolha consciente de linguagem. A banda conseguiu transformar experiências comuns em canções envolventes, criando uma conexão imediata com o público. A faixa título, Seu Espião, é um dos grandes destaques do disco. Com uma melodia cativante e uma letra que mistura humor e romantismo, a música se tornou rapidamente um sucesso. Ela exemplifica bem a proposta do álbum, uma narrativa simples, porém inteligente, com arranjos que valorizam a voz e os instrumentos sem exageros. É o tipo de canção que permanece atual mesmo décadas depois de seu lançamento. Outro ponto que merece destaque é a presença marcante da vocalista Paula Toller. Sua voz delicada, mas firme, trouxe uma identidade única à banda. Em uma época em que o cenário do rock ainda era predominantemente masculino, sua atuação ajudou a abrir espaço para outras mulheres no gênero. Paula não era apenas uma intérprete, mas uma figura central na construção da imagem e da sonoridade do grupo. As letras do álbum refletem uma juventude urbana, com referências a relacionamentos, inseguranças e pequenas histórias do dia a dia. Há uma leveza na forma como esses temas são tratados, mas também uma certa melancolia sutil que adiciona camadas às composições. Essa dualidade entre leveza e introspecção é um dos fatores que tornam o disco tão interessante. Curiosamente, o nome da banda, que ainda incluía o complemento e os Abóboras Selvagens, seria posteriormente simplificado para apenas Kid Abelha. Essa mudança reflete também uma evolução na identidade do grupo, que ao longo dos anos se tornaria mais refinada e consolidada no mercado musical. No entanto, é nesse primeiro álbum que encontramos a essência crua e espontânea da banda. Do ponto de vista técnico, o disco apresenta arranjos enxutos, com destaque para guitarras limpas, linhas de baixo bem definidas e uma bateria que cumpre seu papel sem excessos. Essa simplicidade é, na verdade, um dos grandes acertos do álbum, pois permite que as canções respirem e que a mensagem chegue de forma clara ao ouvinte. Em termos de impacto, Seu Espião ajudou a consolidar o Kid Abelha como uma das principais bandas da década de 80 no Brasil. O sucesso do álbum abriu portas para apresentações em programas de televisão, shows pelo país e uma base de fãs que só cresceria nos anos seguintes. Mais do que isso, o disco contribuiu para fortalecer o movimento do rock nacional, mostrando que havia espaço para diferentes estilos dentro do gênero. É interessante observar como o álbum dialoga com tendências internacionais da época, especialmente com o pop e a New Wave britânica e americana. No entanto, a banda conseguiu adaptar essas influências à realidade brasileira, criando algo original e autêntico. Essa capacidade de absorver referências externas e transformá-las em algo próprio é um dos grandes méritos do Kid Abelha. Outro aspecto relevante é a longevidade das músicas do álbum. Muitas faixas continuam sendo tocadas até hoje, seja em rádios, playlists digitais ou shows. Isso demonstra a força das composições e a capacidade do disco de atravessar gerações. Em um mercado musical cada vez mais efêmero, essa permanência é um indicativo claro de qualidade. Além disso, Seu Espião também pode ser visto como um documento histórico. Ele captura um momento específico da cultura brasileira, com suas transformações, desejos e contradições. Ouvir o álbum hoje é, de certa forma, revisitar os anos 80 e entender melhor o espírito daquela época.
Do ponto de vista crítico, é possível apontar algumas limitações. A simplicidade dos arranjos, embora seja um ponto forte em muitos momentos, pode soar repetitiva em determinadas faixas. Além disso, a temática das letras, focada principalmente em relacionamentos, pode parecer restrita para alguns ouvintes. No entanto, essas características também fazem parte da identidade do álbum e não comprometem sua relevância. Outro ponto interessante é como o disco influenciou bandas que vieram depois. A combinação de pop e rock, aliada a uma estética mais leve e acessível, se tornaria uma fórmula recorrente na música brasileira. O Kid Abelha ajudou a pavimentar esse caminho, mostrando que era possível fazer sucesso sem abrir mão da sensibilidade e da elegância. Ao longo dos anos, o álbum ganhou status de clássico. Ele é frequentemente citado em listas de melhores discos do rock nacional e continua sendo uma referência para novos artistas. Essa consagração não é por acaso, mas resultado de um conjunto de fatores que incluem qualidade musical, contexto histórico e impacto cultural. Seu Espião oferece um material riquíssimo. É possível explorar não apenas as músicas, mas também as histórias por trás do álbum, as influências da banda, o cenário da época e o legado deixado por esse trabalho. A narrativa pode ser construída de forma a envolver o espectador, levando a uma viagem no tempo e mostrando como a música pode refletir e transformar uma geração. No final das contas, Seu Espião não é apenas um álbum de estreia. É um marco, um ponto de partida para uma carreira de sucesso e um capítulo importante na história da música brasileira. Ele representa a força da juventude, a busca por identidade e a capacidade da arte de se reinventar. Obras-primas do álbum como Seu Espião, Alice, Fixação, Nada Tanto Assim, Como Eu Quero, Por Que Não Eu, Pintura Íntima, são cantadas até hoje pelos fãs e muito ouvidas país afora. Mergulhe nesse álbum espetacular agora. Você não vai se arrepender.